Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula hoje, né? Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante na área da saúde, pouco falado, né? Hoje nós vamos falar sobre choque, né? O que é o choque? Aquele que eu ponho a mão na tomada e tomo um choque? Não. Na área da saúde nós temos outro conceito para choque, né? Nós temos vários tipos de choque dentro da nossa área e também vários tipos de conceito, né? Então hoje nós vamos falar sobre o choque nosso mesmo, que a gente lida no nosso dia a dia, que lida na área da saúde, né? Choque é uma expressão clínica da falência circulatória aguda que resulta na oferta insuficiente de oxigênio para os tecidos. O que é isso? Falta oxigênio para os tecidos, né? Então essa é uma expressão que vocês vão ver muito, né? Falta de oxigênio para os tecidos. É uma condição de alta mortalidade que deve ser identificada e tratada imediatamente. Hoje nós vamos discutir sobre os tipos de choque, quais suas características e o seu manejo, né? Nós temos alguns tipos de choque aqui que são os mais importantes e os mais vistos na nossa área, né? Que é o choque anafilático, choque cardiogênico, choque hipovolêmico, choque neurogênico e o choque séptico, né? Então, esses choques são os mais falados e mais tratados na área da saúde. Agora mesmo nós vamos falar sobre o choque anafilático. O que é um choque anafilático, pessoal? Choque anafilático, também conhecido como anafilaxia, né? Ou anafilactica. O que tem uma relação alérgica, né? Ela tem uma relação com o sistema alérgico do paciente. Por exemplo, o paciente hoje ele é picado por marimbondo, picado por abelha e vai para o médico que está tendo inchaço, né? Está tampando a glote. Então o que acontece? Ele está tendo um choque anafilático, né? Então esse choque anafilático, ele é ligado a alergias do paciente. Ah, professor, só por animais? Não. Alérgico a camarão, alérgico a pólen de flor, alérgico a animais domésticos, alérgico a poeira, tudo isso pode causar um choque anafilático. Então todo choque anafilático ele está relacionado à questão de alergias, né? Então também conhecido como anafilaxia ou reação anafilática, né? É uma reação alérgica, né, grave, né, como eu falei para você, está bem relacionada à alergia, que surge em poucos segundos ou minutos após se estar em contato com alguma substância de que se tem alergia, né? Por exemplo, igual eu estou falando, se você tem alergia de pó, de poeira, alergia de metal, alergia de alguns condimentos, você pode entrar em choque anafilático. Por isso é muito perigoso o choque anafilático, pessoal. Então, nós temos que ter essa consciência de que a alergia não é só uma coisa simples. Ah, eu tenho uma alergia de poeira, é coisa simples, eu tomo um antialérgico. Não. Às vezes você toma um antialérgico, ele não faz um efeito, e você começa a ter fechamento de glote, né, podendo levar a uma parada respiratória e possivelmente uma parada cardíaca, né? Ou seja, fazendo uma parada cardiorrespiratória. Então, pessoal, o choque anafilático tem que ter essa atenção muito grande e muito dobrada nessa questão, né? Quais os sintomas desse choque anafilático? Os sintomas do choque anafilático surgem de pouco tempo, né? Depois da pessoa entrar em contato com o objeto ou a substância capaz de desencadear essa resposta inflamatória grave, né? Que é a alergia, né? Então o que acontece? Pode ser rápido ou pode ser demorado. Professor, geralmente é rápido, né? Você tem um contato ali, já começa a empolar, já começa a aparecer manchas vermelhas no corpo, começa a ter edemas, né, que é o inchaço, e isso pode já ser evoluído para um choque anafilático. Então, pessoal, alguns sintomas que a gente vai ter quando se tem o choque anafilático: dificuldade de respirar, né? Você respira com chiado, né? Porque você está tendo um fechamento de glote. Quando você tem um fechamento de glote, você começa a respirar dessa forma. Então, isso vai causar muito transtorno a você e pode levar a óbito, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado nisso aí. Coceira e vermelhidão na pele, inchaço da boca, olhos e nariz, né? Ah, professor, o marimbondo me picou e minha boca ficou desse tamanho. Isso é uma reação alérgica. Ah, mas rapidinho passa, é até bonitinho. Sim, mas e se não passar? Né? Então o que acontece? Você pode ter feito um edema de glote, pode vir a óbito, né?
Dor abdominal, náuseas e vômitos. Isso aqui já acontece mais, pessoal, com quem tem alergias a alimentos, né? Camarão, corantes. Hoje nós temos muito pessoa que tem alérgico a corante vermelho X. E ele tem que comer o corante vermelho Y, né? Então isso tem muito hoje e a gente tem que tomar muito cuidado. Portanto, aquela descrição que vem na embalagem dos produtos alimentícios não é para questão nutricional, que é para questão de medicação, questão de choques anafiláticos, né? E não só nutricional. Foi imposto pela Ministério da Saúde, que vem nos rótulos, né? Justamente por causa disso, porque a pessoa às vezes tem alergia a alguma coisa, vai comer e passa mal. Hoje mesmo a gente tem muito alergia a glicose, né? Alergia à sucarose, então isso tudo, a frutose, então tem que ter essa perspectiva de vida, né? Perspectiva para saber qual reação e o que fazer com esse choque. Temos também aumento de batimentos cardíacos, tonturas e sensação de desmaio, suores intensos e confusão, pessoal. Isso aí tudo pode acontecer. Às vezes, professor, mas é tão simples, uma alergia causa tudo isso, sim. Uma alergia causa todos esses problemas, né? E assim, o tratamento desses problemas são tratamentos rápidos, né? Porque precisam ser rápidos, precisam ser de extrema agilidade para não agravar a situação do paciente, certo? Então esses sintomas, pessoal, que nós falamos agora são do choque anafilático, né? Então agora você já sabe, o choque anafilático, ele é o que? A alergia de alguma coisa que vai levar ao choque anafilático. É importante que sejam identificados sintomas do choque anafilático, a pessoa seja levada com urgência para o hospital. Por quê? Para iniciar o tratamento. Professor, mas eu estou lá no meio do mato, vem uma abelha me pica, eu começo a ter um choque anafilático. O que que eu faço? Geralmente quando a gente é alérgico, né, que a gente sabe que tem alguma alergia, a gente sempre carrega na bolsa um antialérgico, né? Então os homens aí que gostam de pescar, é sempre bom levar um antialérgico junto com a sua tralha, ou as mulheres que gostam de acampar, levam sempre um antialérgico. Por quê? Você não sabe que é alérgico. Chegou lá, toma uma picada do marimbondo, de um bicho, começa a dar aquela alergia. Você toma um antialérgico, esse antialérgico vai retardar esse procedimento do choque anafilático, é onde você vai ter o tempo de chegar à unidade hospitalar e lá fazer o tratamento correto, né, para o choque anafilático ou para a alergia que você submeteu através dessa picada desse animal ou de alguma coisa que você comeu, certo, pessoal? Dúvidas, perguntas, né? Se tiver alguma pergunta, a gente está à disposição de vocês aqui no chat, né? Estamos aqui na plataforma também e no WhatsApp, né? Então qualquer dúvida pode chamar aqui no WhatsApp, no grupo, né? Que nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Vamos lá. Como é feito o tratamento? O tratamento para choque anafilático deve ser feito o mais depressa possível no pronto-socorro, né? Ou em algum hospital que tenha referência. É feito com injeção de adrenalina, né? Uso de máscara de oxigênio para ajudar a respiração. O que acontece, pessoal? Muita gente acha que a adrenalina é só para parada cardiorrespiratória. Não, ela é um forte antialérgico. Ela é o antialérgico mais forte existente hoje, se chama adrenalina. E tem que tomar-se o cuidado de que ela deve ser feita intramuscular e não EV. Porque quando você faz ela EV, ela vai atacar o seu coração, vai acelerar os seus batimentos e vai fazer uma parada cardiorrespiratória. Quando você aplica IM, né, ela vai fazer o retardamento da alergia e o tratamento dela também. Então, a adrenalina, ela é um excelente antialérgico e o mais potente, até mais potente que o Fernegan, que é o muito conhecido aí também. Após o tratamento, deve ser necessário procurar um médico, um alergista, para quê? Fazer um teste alérgico, né? Que tipo de alergia você tem? Né? Então você vai, procura um médico, faz um teste alérgico para saber que tipo de alergia que você tem, quais os tipos de alergia, de alimentos, o que é que deve ser feito para você fazer um tratamento com eficácia, né? Sem atrapalhar a sua vida pessoal. Então, sim, deve-se procurar muito rápido um alergista. Na verdade, eu particularmente acho que todos deveriam fazer esse tipo de exame. Por quê?
porque a maioria não sabe que é alérgica, né, a alguma coisa. Então pode acontecer de que você descobrir essa alergia e ser tarde demais, não ter tratamento rápido para ela e você vir a óbito, certo, pessoal? Professor, já tive um choque anafilático, né? O que fazer se já teve um choque anafilático? Posso ter um choque anafilático, é recomendado consultar o alogista, né? É o que eu falei para vocês aqui agora. Tem que procurar um médico, né? Para o quê? Para ver a questão da medicação que vai fazer para vocês, para ver a questão do tratamento que vai ser feito para vocês. Então, sim, tem que procurar um médico, né? E esse médico vai fazer esse tratamento, vai cuidar de algumas medicações para você do dia a dia, né? Normalmente as substâncias que provocam esses choques anafiláticos, né, elas incluem medicações como a penicilina, né, que é a bezetacil, aspirina, ibuprofeno ou naproxeno, né? Então são tudo substâncias químicas que causam um choque anafilático, né? E comida a gente sabe, amendoim, nozes, amêndoas, trigo, peixe, marisco, leite, ovos, tudo também pode causar isso aí. E no mundo animal, né, as picadas de inseto, abelha, vespas e formigas e outros. Depende muito do tipo de alergia que você tiver. Então, por isso, deve ser procurado um médico alergista para fazer o teste, né, de alergias, para você saber o que deve acontecer, né? Casos menos frequentes, o choque também pode acontecer quando está em contato com látex, né? Muita gente hoje, quando vai, principalmente da área de saúde, vai usar a luva de látex, né? A mão resseca, né? Corta. Então, assim, aquilo ali também é um tipo de alergia. Então tem que tomar cuidado, que apesar daquele ser uma alergia, ele pode causar um choque anafilático. Qual que é a porcentagem disso acontecer? 2, 3%? Sim, mas pode acontecer, né? Então, achou a causa do choque anafilático, achou a causa do tratamento, faça-se o tratamento para evitar o choque anafilático, para evitar ir a óbito, né? Então, você chegou no seu paciente, descobriu que é um choque anafilático, né? Tem que tratar, né? Então, pessoal, picada de inseto tem que ser levado ao médico. Mais que seja assim, professor, foi uma abelha, encheu só metade do meu rosto, amanhã tá normal de novo. Mas esse período de hoje para amanhã pode acontecer muita coisa. Então é bom você ir ao médico, o médico vai te passar uma medicação, você toma, zerou, sem preocupações. Certo, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Pessoal, qualquer pergunta, estou à disposição de vocês no chat, tá? Pode ficar à vontade para perguntar. Estou aqui para tirar todas as suas dúvidas, certo, pessoal? Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre choque cardiogênico, né? O que é o choque cardiogênico? Choque cardiogênico acontece quando o coração perde sua capacidade para bombear o sangue em quantidade adequada para os órgãos, causando diminuição acentuada da pressão arterial, falta de oxigênio nos tecidos e acúmulo de líquido nos pulmões. Ou seja, falta o quê? Falta de oxigênio nos tecidos. Então todos os choques, como eu falei para vocês, são ligados à falta de oxigênio nos tecidos, né? Cada um da sua forma. Esse tipo de choque é uma das maiores complicações do infarto, né? Ou seja, o paciente está infartando ali e ele tem esse choque. Então, ele pode ir a óbito, né? Se não tratado com urgência. Quase 50% dos pacientes são evoluídos a óbito, tá, pessoal? Para vocês verem tanto que a gravidade desse choque cardiogênico, né? Então, assim, se existir a suspeita do choque cardiogênico, é importante ir imediatamente ao hospital para confirmar o diagnóstico. Por que esse aqui já é mais complicado de se confirmar o diagnóstico? Porque você precisa de um exame de sangue, você precisa de um exame de imagem, você precisa ter uma avaliação médica de um cardiologista. Então, o que acontece? O choque cardiogênico, pessoal, ele é muito complexo e mata muito, né? 50% vem a óbito dos casos. Então, nós temos que ter essa atenção redobrada ao choque cardiogênico, né? Ah, professor, eu estou com uma dor no peito, vai ao médico. Ah, professor, eu estou com uma dor no peito, sentindo cansaço, vai ao médico. Por quê? Você pode estar tendo um choque cardiogênico, ou você pode estar tendo um infarto, ou você pode estar tendo os dois ao mesmo tempo. E isso é gravíssimo, né? Qual que é os principais sintomas, professor? Como é que eu vou saber se eu estou tendo um choque cardiogênico? Ah, professor, e aí? O que eu faço? Os principais sintomas é respiração rápida, né? Você está lá conversando, de repente você começa...
Então, a respiração rápida, né? O aumento exagerado do batimento cardíaco, você faz um ataque cardíaco, né? Seu coração, seu batimento ali é entre 60 e 80, de repente você vê tá 140, 150. Professor, mas tem como eu ver o batimento cardíaco? Sim, tem sim. Você vai checar seu pulso, né? E vai marcar 1 minuto. Quando você acha seu pulso que marca 1 minuto, você conta os batimentos, né? E dentro desses batimentos você vai saber se ele está acelerado ou não. Pulso fraco, né? Na hora que você for procurar o pulso aí, ele estiver bem fraquinho, né? Você está sentindo ele bem fraquinho mesmo, também pode ser um dos sintomas. Suor sem causa aparente, né? Você está aqui no ar-condicionado, tranquilo, de repente você começa a suar, frio, né? Aquele calor e você suando frio, né? Pele pálida, extremidades frias, né? Você fica branco, pele pálida, né? Some a circulação, né? Desfaz a cor do corpo, você fica branco e as extremidades, né, frias, né, suas mãos gelam, seus pés gelam. E diminuição da quantidade de urina, né? Você é acostumado a urinar 3, 4 vezes por dia, começa a urinar 1 vez, 2 vezes e só um pouco. Então isso tudo, pessoal, são sintomas, né, de choque cardiogênico e podem ser confundidos com outras doenças, né? Por isso deve-se procurar um cardiologista para fazer a avaliação correta desses sintomas. Então você chegou, viu o paciente com esses sintomas, ele está com algum problema cardíaco, né? Agora, qual o problema cardíaco? Aí você tem que encaminhar ele ao hospital para fazer o tratamento. E quando você encaminhar esse paciente para o hospital, esse paciente deve fazer o mínimo possível de esforço. Não deve andar, não deve correr, não deve fazer um esforço para não agravar a situação. Nos casos onde há acúmulo de líquido nos pulmões, né, o edema pulmonar, também o que acontece? Vai sentir falta de ar, né, e vai ficar normal para respirar. Então o que acontece? Vai ter que fazer o quê? Uma drenagem, né? Então faz uma drenagem, coloca uma mangueirinha no pulmão para tirar aquele líquido, né, e o paciente voltar a respirar normalmente, né? Para confirmar este diagnóstico, o diagnóstico de choque cardiogênico precisa ser feito o mais rápido possível no hospital. Por isso, caso exige suspeita, é muito importante que rapidamente a urgência do hospital, o médico poderá utilizar alguns exames, como medicação para pressão arterial, eletrocardiograma, raio-x e portar o choque cardiogênico a iniciar o tratamento mais adequado. Então tá vendo, né, professor? Para vocês diagnosticar isso de verdade, tem que ter exames de sangue, exames de imagem, né, para ter uma certeza do que você está diagnosticando, se é um choque cardiogênico ou se é um infarto do miocárdio, ou IAM, né? Possíveis causas, a gente falou, né, do choque cardiogênico, né, que são essas que a gente acabou de falar. E pessoal, nós temos uma diferença entre causas e sintomas, né? Quais são as causas? Nós falamos dos sintomas, agora vamos falar sobre as causas do choque cardiogênico, né? Embora o infarto seja a causa mais frequente do choque cardiogênico, outros problemas também podem trazer esse choque cardiogênico. Que problemas? Doença das válvulas cardíacas, insuficiência ventricular direita, miocardite aguda, doença arterial coronariana, arritmias cardíacas, trauma direto no coração, intoxicação do coração por medicamentos ou toxinas. Pessoal, vamos tomar cuidado com o medicamento que a gente toma, que o vizinho falou que é bom, que a tia falou que é bom, que a mãe falou que é bom. Vamos tomar cuidado. Se não for prescrito por um médico, agradeça a dica do vizinho, mas não tome a medicação. Por quê? Porque pode causar o quê? Intoxicação do seu coração e você vir a ter um choque cardiogênico e um IAM, né? Então nós temos que estar sempre atentos a essa situação. Não se pode hoje brincar com a vida, né? Então não se pode receitar medicações. Nós estamos passando por uma transição de medicação muito forte, né? É cloroquina, não é cloroquina, justamente por causa do Covid. Então, assim, a cloroquina para quem é cardíaco é veneno, né? Então quem é cardíaco não pode tomar cloroquina. Então nós temos que ter essa noção. Tá? Ah, eu tô com Covid, vou tomar cloroquina, vou lá, compro a cloroquina e tomo. Pá, infartei e morri. Né? Então se a Covid não matou, o infarto matou. Por quê? Tomou medicação sem saber se tinha algum problema cardíaco. Né? Ah, professor, eu tô com Covid, tenho problema cardíaco e o meu médico passou cloroquina. Sim,
O seu médico vai fazer um acompanhamento com você e vai falar, olha, você pode tomar tantas miligramas ao dia de cloroquina. Meio comprimido, um quarto de comprimido. Então, isso tudo tem que ser analisado, pessoal. Não é chegar e tomar medicação. Você chega, toma essa medicação à torto e direito, você vai acabar tendo um choque cardiogênico, né? Vamos lá. A fase mais avançada desses cardiogênicos, né, ela avança para a sepse, né, que é uma infecção generalizada do organismo. Também pode surgir através do choque cardiogênico, né, resultando quase sempre numa morte do paciente. Vocês estão observando que o choque cardiogênico tudo leva a óbito, né? Pouca coisa que não leva a óbito. Então, pessoal, atenção triplicada, né, nisso aí. Porque se você tiver uma atenção, seguir os protocolos corretos, o seu paciente vai ter uma sobrevida. Agora, se você não fizer isso, já era. Seu paciente vai ir a óbito, certo? Como é que é feito o tratamento desse cardiogênico, né? O tratamento do choque cardiogênico geralmente é indicado logo na urgência do hospital através de medicação, né? Então é feito medicação ou é feito um tratamento evasivo, que a gente chama de cateterismo, né? Ou cirúrgico. Então, assim, nós temos que analisar qual a situação do meu paciente para me fazer esse tratamento. O uso de medicação, né? Além do soro que é aplicado diretamente na veia do paciente intravenoso, né? Para fazer a hidratação, é usado remédio para o quê? Para aumentar a força do coração, né? Como a noradrenalina e a dopamina, que são medicações psicotrópicas, né? O que é psicotrópico? São medicações controladas, né? Elas só podem ser usadas dentro de hospitais, né? É usado aspirina para diminuir o risco de formação de coágulos e facilitar a circulação do sangue. Aspirina é o AS, pessoal, que a gente usa no dia a dia. Diuréticos, como furosemida e epinolactomia, né, para diluir a quantidade de líquidos do pulmão. O que acontece? Quando você toma um diurético, você vai urinar, vai urinar, vai urinar. Quando você urina, a água do pulmão, né, vai secando, né, porque você está jogando a água para fora do corpo. Então, ela vai diminuindo, né? Esses remédios são administrados diretamente na veia, pessoal. Então, não adianta você ter em casa e tomar, não, porque não vai resolver, né? A gente vê muito hoje o uso de medicação dos diuréticos para quem faz academia, né? O pessoal toma aí para urinar, 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 perder líquido e com isso perde massa gordurosa. E isso pode trazer transtornos para todos, né? O nosso segundo tratamento, que é o tratamento mais evasivo, se chama cateterismo, né? Onde é feito um corte e introduzido uma mangueirinha dentro das suas veias, né? Artérias. Ele é feito para restaurar a circulação do coração. Caso tenha ocorrido um infarto, por exemplo, para isso o médico geralmente insere um catéter que é fino, longo e comprido, né, através de uma artéria, geralmente na região do pescoço ou da virilha, até o coração para remover o possível coágulo e permitir sangue volte a passar adequadamente, né? Então o que acontece? O médico passa o catéter, né? Quando ele passa o catéter, na frente tem uma molinha, e essa molinha vai tirando aqueles coágulos, vai limpando aqueles coágulos, né? Fazendo com que o fluxo sanguíneo volte ao normal, né? Fazendo com que o fluxo sanguíneo volte a circular normalmente, certo? Então esse é o cateterismo. E o terceiro é a cirurgia, né? O que é essa cirurgia, né? É o abrir o peito do cara mesmo, ir lá e fazer a cirurgia do coração, restaurar o coração, restaurar a válvula, fazer ponte de safena, né? Então isso tudo é feito no cirúrgico. O cirúrgico ele já é bem mais complicado, porque ele tem que ser feito em centro cirúrgico, né? Todo um procedimento, todo um tratamento. Então o risco dele é muito grande, né? Vamos supor, medicação, risco 50%, cateterismo, risco 75% e cirúrgico, risco de 90%, né, pessoal? Vamos pôr nessa proporção aí. E as principais complicações, né? As complicações do choque cardiogênico é a falência múltipla dos órgãos, óbito, né? E as complicações podem ser evitadas sempre com diagnóstico e tratamento, são feitos precocemente. Então o que acontece? Se você faz um tratamento, faz um atendimento precoce e descobre isso aí antes de acontecer, você vai ter uma vida boa, tranquila, sem problemas. Mas caso aconteça, o seu risco de óbito é muito grande. Por quê? Porque causa falência nos órgãos, né? Então, causou falência nos órgãos, você pode ir a óbito. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos?
Pessoal, estou no chat aqui, né, no WhatsApp, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me perguntar, beleza? Pessoal, nós falamos do choque cardiogênico, agora nós vamos falar, né, do choque hipovolêmico, né? Choque hipovolêmico é uma circulação grave, né, que acontece quando se perde grande quantidade de líquidos e sangue, né? Vai, professor, mas se eu perder grande quantidade de líquido é sangue, né? Não tem como perder líquido e sangue. Tem. O seu corpo ele é feito de água e sangue, né? Ah, eu vou pra academia, vou malhar, ficar magrinho, ficar top da balada. E começa a suar muito, suar bastante, perdendo líquido, não repõe. Líquido, de repente você, desmaia. O que aconteceu? Você está entrando em choque hipovolêmico, porque você perdeu muito líquido sem repor, né? E o de sangue é o que acontece com as feridas, né? Você corta, você quebra um braço, dá uma fratura exposta, você perde muito sangue e acontece a perca de sangue, choque hipovolêmico também. Que faz com que o coração deixe de ser capaz de bombear o sangue necessário para todo o corpo, consequentemente, oxigênio levado a problemas graves de vários órgãos do corpo, colocando a vida em risco, né? Esse tipo de choque geralmente é mais frequente após pancadas muito fortes, como acidentes de trânsito, quedas de grande altura, mas também pode acontecer durante cirurgias. Um exemplo, para tratar de choque, evita as consequências graves, é preciso ir rapidamente ao hospital para iniciar a transfusão de sangue ou administração de soro diretamente na veia, além de tratar a causa que está provocando a perca de sangue. O que é isso, pessoal? Não adianta você tratar a hemorragia se você não tratar a perca de sangue. Por exemplo, você cortou o braço, o sangue está saindo pelo braço. Se você não tratar aquela ferida ali, não adianta você repor sangue, não. Por quê? Você vai pôr em cima, vai sair embaixo. Põe em cima, sai embaixo. Então o que acontece? Você tem que levar ele para o hospital com urgência para fazer o quê? Para tratar aquela ferida e repor volume nele, né? Repor sangue ou repor volume com soro fisiológico intravenosa, não adianta ser via oral, tem que ser intravenosa. Então, pessoal, isso é muito comum de acontecer. Choque hipovolêmico é muito comum de acontecer, mais comum do que o choque anafilático. Por quê? Traumas. Ah, você tá andando, bateu, cortou, tá sangrando, hemorragia, né? Ah, tô correndo, bateu, tá sangrando, hemorragia. Ah, tô trabalhando, caí, tropecei, bateu, cortou, hemorragia. Então, questão de trauma, ele é muito mais perigoso. Professor, e como é que eu faço para me prestar o primeiro socorro para esse choque? Né? Você vai identificar onde é que está saindo o sangue. Né? Ah, o sangue está saindo no braço. Então você vai colocar uma compressa nesse braço e vai apertar. Né? Ah, professor, a compressa encheu de sangue, o que eu faço? Eu tiro e ponho outra? Não, você vem com outra por cima daquela e tampa e pressiona. Por quê? Aquela compressa que está embaixo, ela vai fazer um tamponamento. Se você tirar ela, ela vai abrir a ferida novamente, vai sangrar muito mais. Então você colocou uma compressa, tampou, fez o tamponamento. Sujou de sangue, põe outra. Sujou outra. Professor, sujou 10 compressas, você coloca 10 compressas por cima daquela suja, certo? Então isso a gente tem que ter muita atenção, porque o choque hipovolêmico é muito grave e leva à morte rapidamente, né? Esse tipo de choque geralmente é mais frequente após pancadas muito fortes, né, como acidente de trânsito que eu falei para vocês. E para tratar tem que ser o quê? Transfusão e hospital diretamente. E quais que são os sinais e sintomas desse choque hipovolêmico? Os primeiros sinais e sintomas é o quê? Dor de cabeça constante, né, e vai piorando, cansaço excessivo e tontura, náuseas e vômitos, pele muito pálida e fria, confusão, dores e dedos e lábios azulados, sensação de desmaio. É o que eu falei para vocês. Ah, professor, eu não estou sangrando, mas eu estou com uma dor de cabeça forte. Eu estou tendo um cansaço excessivo, porque eu estou treinando muito, né? Estou ficando tonto, né? E estou tendo uma sensação de desmaio. Eu estou com um choque hipovolêmico? Sim, você está em encaminhamento para o choque hipovolêmico. Por quê? Você está gastando muita energia, está gastando muito líquido e não está repondo líquido. Então, choque hipovolêmico é perca de líquido e sangue. Nós devemos focar nisso aí. Muita gente só foca em sangue e esquece dos líquidos. Então você vê muita gente indo para academia, malha, puf, desmaia. Por quê? Pode estar entrando em choque hipovolêmico. Não é porque a pressão dele baixou ou subiu, não. Porque ele está entrando em choque hipovolêmico. Muitos casos de choque hipovolêmico podem ser fáceis de identificar, ou já pode ser mais difíceis. Por quê? Porque uns são você vê a olho nu e outros não, né? As possíveis causas desse choque hipovolêmico, né?
Normalmente surge quando existe uma hemorragia que provoca a perda excessiva de sangue, né, ou líquidos, podendo acontecer devido a feridas ou cortes muito profundos, acidente de trânsito, queda de grande altura, hemorragia interna, úlceras ativas, menstruação muito intensa. Mulheres têm que ter atenção nisso aí. Além disso, outras situações que provocam perda de líquidos do organismo também podem contribuir para a diminuição da quantidade de sangue do corpo, como diarreia, né, queimaduras muito graves, vômito excessivo, por exemplo. Isso acontece porque, devido à diminuição de líquidos do sangue, a alteração no distúrbio do oxigênio para os órgãos, né? Tá vendo? Falta oxigênio para os órgãos. Sempre falta oxigênio para os órgãos. Resultando na morte celular e, consequentemente, falência dos órgãos. O caso que não se identifica é tratada. Além disso, devido à diminuição de fornecimento de oxigênio, acontece com maior produção de lactado e pode ser tóxico para o organismo em grandes concentrações. Ou seja, você perde muito líquido, muito sangue, e vem e faz o soro lactado. Só que o que acontece? Se você fizer muito soro lactado, você vai contaminar o seu corpo, vai intoxicar o seu corpo. Então, por isso, toma-se todos os cuidados. E esse choque hipovolêmico, pessoal, ele é causado pela principal causa, principal mesmo de todas, se chama hemorragia, né? Quem já ouviu falar de hemorragia? Né? Todos nós já ouvimos falar de hemorragia, né? Ah, tá tendo hemorragia, então ele vai ter um choque hipovolêmico. Se não tratar da hemorragia, ele vai ter um choque hipovolêmico. Isso é certeza. Hemorragia é a perda de sangue que acontece após um ferimento, pancada ou alguma doença devido ao rompimento de vasos da circulação sanguínea. A hemorragia pode ser externa, quando o sangramento é visualizado para fora do corpo, ou interna, quando acontece para dentro de alguma cavidade do organismo, como no abdômen, crânio ou pulmão, por exemplo. Uma vez que a hemorragia externa pode haver uma grande perda de sangue em pouco tempo, é importante ir ao pronto-socorro e o mais rápido possível, especialmente se for uma ferida muito extensa ou se não parar de sangrar ao fim de 5 minutos. Já no caso da hemorragia interna, o sangramento pode ser mais difícil de identificar, mas ainda assim deve ser avaliado por um médico. Por isso, se existe suspeita de uma hemorragia, deve ser sempre ir ao hospital. O que é isso, pessoal? A gente tem dois tipos de hemorragia, interna e externa. Externa, quando tem corte, você vê o sangue sair. Interna, você não vê sangue, né? Mas você vê sintomas. Paciente pálido, branco, sudoreico, pele fria, pegajosa, abdômen distendido, então ele pode estar com hemorragia, né? Então isso tudo tem que ser avaliado e tratado. Para ser tratado e avaliado, deve-se deslocar a unidade de pronto-socorro o mais rápido possível. Porque se for uma hemorragia externa, você contendo ali, né, ele vai parar de sangrar, vai chegar lá no hospital, vai ser tratado. Se for interna, quando chegar no hospital, o médico vai avaliar, né, e dependendo da avaliação dele, vai ter que fazer uma cirurgia, abrir o paciente para fazer o estancamento desse sangramento. 5 minutos, pessoal, é o tempo que seu sangue vai gastar para sair do seu corpo, né? Então, cortou externo, 5 minutos, papo, já era. Ah, professor, mas se for interno, 5 minutos, tá? Foi interno, tá saindo por algum orifício seu sangue? Não está, né? Então, o que acontece? O seu corpo ainda absorve um pouquinho de sangue, mas é grave da mesma forma ou até pior, certo, pessoal? Como acontece essa hemorragia? A hemorragia acontece devido à lesão de diferentes vasos da circulação sanguínea, podendo ser classificadas como 3. Uma, capilar, né? 2, venosa e a terceira, arterial. A capilar, pessoal, é o sangramento mais comum, acontece no dia a dia, geralmente devido a pequenos cortes. Você está cortando alguma coisa, passa a faca no dedo, corta o dedo, né? Então isso aí já é a capilar, é aquele sangramento superficial. Mas, dependendo do tratamento, se não conseguir estancar, você vai morrer de hemorragia. Uma doença grave que tem hoje, que um corte no dedo pode levar à morte, né? Eu quero que vocês pesquisem essa doença para mim, né? Nós vamos fazer um trabalho de pesquisa hoje sobre essa doença. Agora eu vou falar para vocês. A hemorragia acontece devido a uma lesão diferente, né, do capilar, né? Que são pequenos cortes, né? E o que fazer com esse tipo de hemorragia? Pessoal, esse tipo de hemorragia que é leve, pequeno sangramento, deve-se fazer o quê? Uma pressão sobre o machucado, né? Por 5 minutos. Fez a pressão, parou de sangrar, né? Depois espera uns minutinhos, aí você lava o local com cuidado, né? Utilizando água e sabão. Depois você faz um curativo limpo e seco, 0.
tranquilinho, cortinho no dedo, tá lá, beleza, 100% mil por hora, beleza, esse é o capilar, né? Agora nós vai para um mais grave um pouquinho, que chama o venoso, né? É uma hemorragia que acontece devido a algum corte grande ou mais profundo com sangramento em um fluxo contínuo e lento, por vezes de grande volume através da ferida, né? Ou seja, você tem um corte venoso, vai ficar minando sangue, né? Saindo aquele sangue direto, né? Mais lento, mas vai ficar saindo sangue direto, sem parar. O que você vai fazer? Esse tipo de sangramento só é grave quando se atinge uma veia de grosso calibre e por isso costuma parar para a compressão no local. Com um pano limpo, deve-se preocupar o pronto-socorro, pois geralmente é necessária religação de uma sutura, né, dessa ferida. Então o que acontece, pessoal? Quando você chegou, tá com compressa aqui, você põe a compressa e aperta. Professor, e o torniquete? Né? Torniquete, pessoal, só é feito quando é algo arterial, né, que a gente vai ver na próxima agora. Quando é algo venoso dessa forma, você vai o quê? Vai comprimir, só compressão, só compressão. Ah, sujou o pano, põe outro pano ali por cima e comprime, né? Aí sim, você vai levar ele para o hospital. Arterial, agora já é mais grave ainda, né? Esse tipo de hemorragia que atinge as artérias, né? Isso é o vaso que leva o sangue ao coração ao resto do corpo. Por isso tem sangue vermelho vivo, né? Você olha, tá aquele vermelhão vivo, né? E o fluxo dele é maior e de intensidade bem maior. Então o que acontece, pessoal? Quando você pega um corte arterial, aí sim você tem que fazer um torniquete. Porque quando você faz o torniquete, você para de sangrar a artéria, né? Você pressiona e para de sangrar a artéria. E já vem com um compressivo em cima. Esse torniquete, ele geralmente vai ser feito o quê? Quando tem amputação de membro, né? Ou um corte muito profundo que chega a pegar a artéria e o paciente está evoluindo para um choque hipovolêmico muito rápido, né? Então você faz um torniquete, né? Faz esse torniquete, ele vai travar e não vai deixar o sangue do paciente sair, né? O que fazer? Com sangramento grave deve ser parado o mais rápido possível, com a compressão forte no local, panos limpos e com a realização de um torniquete, pois a hemorragia é de mais difícil controle e deve-se rapidamente a pronto-socorro, ou ligar no 92 ou 193, né? O torniquete, pessoal, tem que ter suas observações, ele não pode ficar muito tempo impedindo a circulação, pois fica ausente. Então o que acontece? Você colocou o torniquete, 15 minutos você vai lá, abre. Quando você abre esse torniquete, vai sangrar, você deixa sangrar ali uns 10 segundos e fecha novamente, né? Por quê? Para deixar a ativação, o sangue ativo, né? Para deixar a artéria ativa, né? Sinais e sintomas dessa hemorragia, né? Ela é uma hemorragia que vai te trazer uma palidez, pele fria e pegajosa, sudorese intensa, cianose dos lábios e das extremidades, né? Vai ficar cianótica. Então isso tudo deve-se ser tratado, deve ser cuidado, certo? Hemorragia externa, né? Quando a hemorragia é externa, pode-se facilmente notar a sua presença. Por quê? Você está vendo ela, tá olho nu ali, você tá vendo o sangue sair, né? Então o sangue está saindo, pessoal. Isso é hemorragia externa, né? E hemorragia interna, né? Quando é mais difícil se identificar, porque você já não está vendo o sangue sair, né? Então o que você pode observar? Alguns sinais você pode observar: palidez e cansaço do paciente, pulso rápido e fraco, respiração acelerada, muita sede, queda da pressão, náuseas e vômitos com sangue, confusão mental ou desmaios, muita dor no abdômen, onde fica endurecido. Então o que acontece? Se o cara teve um trauma de moto, você vai fazer o atendimento desse trauma de moto. Quando você chega e fala, eu quero água, eu tô com muita sede, eu quero água, eu quero água. Você pega na pele dele, tá geladinha, geladinha, e pregando, como se você tivesse jogado açúcar, né? Então tá pregando aquela pele. Vocês querem ver uma pele pegajosa? Como é que se faz? Vocês vão fazer da seguinte forma: vocês vão pegar um pouquinho de água e muito açúcar, e vai diluir esse açúcar nessa água, muito. Vai jogar na pele de vocês, vai deixar secar. Quando você secar, você pega na pele, ela vai ficar pregando. Isso é a pele pegajosa, né? Ela vai ficar dessa forma também, certo, pessoal? Então tem esses atentos que a gente tem que ficar
de olho, né? Suspeita de hemorragia interna deve-se procurar o pronto-socorro o mais rápido possível, para que sejam feitos procedimentos, cirurgias necessárias para que seja contida. Ou seja, sangramento interno, pessoal, só processo cirúrgico, não tem como fazer se não for processo cirúrgico, né? Então é sempre processo cirúrgico. Uma das formas de hemorragia internas mais frequentes é a cerebral, que é chamado AVC, né? O paciente teve um AVC, né, hemorrágico, então assim, ele teve o quê? Uma hemorragia interna, né? Então essa hemorragia interna hoje a mais conhecida se chama AVC. E no trauma, o trauma abdominal, que também gera uma hemorragia interna gigantesca, né? Então o que? Nós temos hemorragia capilar, né, rompimento dos vasos, hemorragia arterial, pelo rompimento de uma artéria, a venosa de uma veia, né, a interna, né, que não há esterilização do sangue, e a externa, quando o sangue sai do corpo. E temos a hemorragia mista, quando ocorre mais de um tipo de hemorragia. Por exemplo, o paciente vem e bate de moto. Ele está tendo uma hemorragia interna e você olhando o braço dele está sangrando. Ele está tendo uma hemorragia externa também, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, essas hemorragias, tem que ter essa atenção triplicada sobre essas hemorragias para não ter um transtorno maior, né? Para não vir a óbito, seu paciente não vir a óbito. Professor, meu primeiro socorro, né? Eu tô passando, vi lá o motoqueiro, tá todo estourado no chão lá, tadinho, saindo sangue pelo nariz, né? E por dentro a barriga dele tá grandona, tá dura. Ele está tendo hemorragia interna e uma hemorragia externa. Então deve-se entrar em contato o mais rápido possível com 192, 193. Porque a gente sempre prioriza, pessoal, a primeira coisa que você faz quando chega no atendimento, que é verificar a cena, é o que? Você olhar isso tudo aí. Depois que você verificou a cena, o segundo passo é entrar em contato com as unidades de socorro. Por quê? Justamente por causa disso. Porque se você for avaliar o seu paciente primeiro, para depois chamar o socorro, o que que acontece? Vai demorar mais. Então você já chama o socorro e depois você avalia o seu paciente. Tratamento para o choque hipovolêmico, né? É feito através da transfusão de sangue, como eu falei, e administração de soros, né? Você coloca um soro intravenoso e ele vai repondo os fluidos. Desidratou, pessoal, soro e ele vai repondo os fluidos. Então, pessoal, vai para academia malhar, fica magrinho, mas se hidrata bastante, bebe muito líquido, né? Para evitar um choque hipovolêmico, né? E isso, pessoal, é muito comum hoje, né? A gente acha que isso não é comum, e é comum hoje. A gente vê muita gente desmaiando em academia, às vezes até em casa, depois de correr, sente aquela fraqueza, aquela tontura. Isso pode ser início de um choque, né? Então deve-se muito hidratar o paciente para evitar esse início de choque, certo? Choque séptico, né? Vamos falar do choque séptico, né? Choque séptico é definido como sendo uma complicação grave da sepse, em que, mesmo com a realização do tratamento adequado com a reposição de fluidos e antibióticos, a pessoa continua com a pressão arterial diminuída a níveis de lactato superior a 2 ml litro. Esses parâmetros são avaliados regularmente no hospital para verificar a evolução do paciente, resposta do tratamento e necessidade da realização de outros procedimentos. O choque séptico é considerado um desafio, pois quando o paciente chega nesse estágio da doença, já está encontrado mais debilitado, além de que maior foco infeccioso e maior predomínio das substâncias tóxicas produzidas pelos micro-organismos. Por diminuição da pressão arterial, é comum as pessoas em choque séptico apresentarem também maior dificuldade na circulação do sangue, que faz com que cheque menos sangue e órgãos importantes ao cérebro, né? Então, pessoal, o que é isso? Choque séptico é quando o paciente ele tem uma disfunção, né? Essa disfunção ela vai causar problemas tóxicos no paciente e ele vai entrar em sepsia. Ou seja, sepsia é uma infecção generalizada, né, do paciente. Então o paciente está internado, gera uma infecção generalizada, também gera uma sepsia. E a sepsis, pessoal, vocês só podem tratar ela em uma UTI. Ela não pode ser tratada fora de UTI. Por quê? Porque lá ela tem que tomar os antibióticos, né? Que é de praxe e você só aplica esses antibióticos em UTI. Então, a sepsis só pode ser tratada em UTI. Ela é um caso mais
comum de se ver, né? Mas não é tão comum no nosso meio, né? Se vê ela muito em hospital, né? O paciente evolui para sepse, está internado, evolui para sepse, está internado em alta e evolui para sepse. Geralmente a gente vê isso muito em paciente acamado, né? Porque causa as escaras, né? As úlceras de pressão e vai infectando aquilo ali, e aquilo ali vai causar uma sepse a esse paciente, né? Principal sintoma, a pressão arterial do paciente vai abaixar muito, né? Vai ficar abaixo de 6, né? Então o que acontece? Vai ficar 6,3, 6,4, vai ficar muito baixa, né? Vai ter um aumento de concentração de lactatos circulantes, sendo verificada a concentração acima de 2 ml litros. O que é isso, pessoal? Lactato é uma toxina, né? Que vai aumentar bastante dentro do sangue do paciente e vai evitar que o sangue transmita oxigênio aos órgãos, que vai levar a óbito, né? O paciente fica com a respiração rápida na tentativa de aumentar a quantidade de oxigênio circulante. A elevação da terapeuta acima do normal ou queda excessiva, né? Aumento dos batimentos cardíacos, menor produção de urina, perda de consciência e confusão mental. Então você chega no paciente, o paciente está inconsciente, ou o paciente está falando coisa com coisa, né? Então ele pode estar com a sepse. Então deve ser tratado e deve ser cuidado essa sepse, né? Porque quanto mais tempo se demora, mais ela se alastra ao corpo, mais o tratamento é ineficaz e mais rápido vai a óbito, né? Dúvidas, pessoal, perguntas, questionamentos, vocês querem fazer algum questionamento, alguma pergunta, né? Se quiser, estou à disposição de vocês lá no chat, né? No Zap, né? É só entrar no grupo lá, nós estamos no grupo. É só perguntar que a gente vai respondendo vocês. Qualquer infecção que provoca uma sepse, um choque séptico, sendo causado principalmente por bactérias, né? Essas bactérias, vírus, né? E fungos. Então isso tudo pode causar a sepse. Bactérias é o que eu tô te falando. O cara tá com uma escara, né? E ele dá fungo da bactéria, e vem e causa sepse. Às vezes ele pega um vírus H1N1, hoje o Covid também, e ele pode também ter uma sepse, né? Então nós temos que ficar muito atento a isso. E quem tem mais risco, né, de ter isso aí? Os pacientes acamados, né? Pacientes imunodepressivos, né? Que fazem quimioterapia, outros que têm diabetes, que é o pé diabético, que a gente chama, né? O paciente tem diabetes e tem aquela ferida, não sara de jeito nenhum. Então pode sim causar uma sepse. E o tratamento, como eu falei para vocês, só é feito dentro de uma UTI, ele não pode ser feito fora de uma UTI, né? Onde é usado antibióticos, né? A hidratação da veia, né, que é feita intravenosa, e medicamentos para manter a pressão arterial, né. Às vezes, os casos mais graves é feita transfusão de sangue, né, e uso de corticoide e hemodiálise deste paciente. Então, pessoal, nós temos que ficar muito atentos a isso aí, a esses choques sépticos, né. Por quê? Porque justamente ele causa muitos danos ao paciente, tá bom? Dúvidas, pessoal, perguntas, questionamentos, fiquem à vontade para perguntar, nós estamos aqui à disposição de vocês. Outro choque que nós vamos falar, choque neurogênico, né? O choque neurogênico aparece quando existe uma perda repentina dos sinais nervosos, do sistema nervoso, deixando de enervar os músculos do corpo e os vasos sanguíneos. Normalmente esse tipo de choque é sinal de problemas graves no cérebro ou na medula espinhal. Possíveis sintomas podem incluir dificuldade para respirar, diminuição do batimento cardíaco, tontura, sensação de desmaio, dor no peito, diminuição da temperatura corporal, por exemplo. Como tratar? O tratamento deve ser indicado rapidamente no hospital com administração de medicamentos diretamente na veia para controlar os sintomas e cirurgia para cobrir lesões na medula ou cérebro, se necessário. Pessoal, o choque neurogênico, ele é muito complicado, né? Ele é igual ao cardiogênico, bastante complicado. Por quê? O paciente teve um AVC, ele vai ter um choque neurogênico. Então, para você tratar, o que você vai ter que fazer? Levar ele na unidade de saúde, onde vai ser feita uma cirurgia se ele tiver tido uma hemorragia, né? Ou um AVC hemorrágico. Então, pessoal, choque neurogênico, você avaliou e você viu que o que acontece, nós observamos aqui que
Os sintomas dele pegam os sintomas de todos os outros choques. Desmaio, dor no peito, choque cardiogênico, né? Dificuldade para respirar, choque séptico, né? Diminuição do batimento cardíaco, hipovolêmico. Então, o choque neurogênico, ele é uma mistura de todos os choques em um só. Então ele é muito mais grave, muito mais perigoso, né? E onde deve ser tratado com muito mais cautela. Então o paciente, para ele ter uns sintomas desses, corre com ele para o hospital, o médico lá vai avaliar e vai pedir um exame de imagem, é onde que se diagnostica se ele tem algum problema neurocerebral, né? Que pode ser um choque cardiogênico, ou pode ser um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, né? Ou um aneurisma, isso depende muito da situação do paciente. Então nós temos que ter muita atenção nisso aí, principalmente dos pacientes idosos, né? Às vezes o paciente idoso, ele é aquele paciente chato, né? Ah, não sei o que, fala demais, briga demais, bate na gente. Aí um dia você chega lá para atender aquele paciente, ele tá quietinho, não fala nada, então você já tem que se estranhar, fala, uai, tá alguma coisa fora do normal aí. E você vai verificar, ele pode ter tido um AVC, né? Então a gente deve verificar. Professor, mas como é que eu vou verificar se o paciente teve um AVC? Simples. Desvio de rímel, né? Você pede ele para sorrir, se o lábio dele estiver torto, ele pode ter tido um AVC. Você vai ver também questão de perca de movimento, você pede ele para erguer os braços, se ele não der conta de erguer um dos braços, ele perdeu o movimento ou não está sentindo dormência, né? Então também pode ser sinais de AVC. Feita essa avaliação, deslocar com ele urgentemente para a unidade hospitalar de pronto-socorro, né? Ou acionar SAMU 192 para fazer esse atendimento. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos, né? Então nós falamos aqui de todos os choques, né? Nós falamos dos choques que sempre vamos ter que tratá-los, né? É algo que a gente vai trabalhar no nosso dia a dia sempre, né? São esses choques, todos eles, né? E também falamos também sobre hemorragia, né? Que também é outra coisa que nós vamos ter que cuidar muito, certo, pessoal? Dúvidas, perguntas, tô aqui no WhatsApp para a gente tirar as nossas dúvidas, né? E ter a nossa discussãozinha da nossa aula. Beleza, pessoal? Vamos lá.